Meus irmãos, nós estamos hoje fechando aqui esse mês da família. E eu vou pregar agora sobre essa temática relacionada à família. E o texto que nós vamos utilizar é do livro de Cântico dos Cânticos. Está seguindo também aquela ordem que eu estou fazendo, pregando em todos os livros da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, já preguei de Gênesis até Cântico dos Cânticos. Na verdade, Isaías vem logo depois, é a ordem também. Cânticos eu prego hoje, Isaías já preguei. Miqueias e também Oséias, no Antigo Testamento. Então, nós vamos, talvez, ali em volta de julho, terminar esta série de todos os livros da Bíblia. Foram base para um sermão aqui num culto, ou quarto ou domingo de manhã, ou domingo à noite. E hoje eu quero pregar então neste livro de Cântico dos Cânticos, que é um livro muito interessante, muito curioso. Eu fiquei até pensando que poderia pensar nesse livro. Sabe o que me veio à mente? Sabe o que me veio à mente, Frank? É o livro impróprio para menores. Hein? Ô, pastor, mas está na Bíblia, é impróprio para menores? Você ter uma ideia, há uma tradição rabínica, que dizia que este livro não deveria ser lido por uma pessoa com menos de 30 anos. Hein? Então, eles pensavam assim, uma linha rabínica, então judaica. Então, eles pensavam. Então, é como se estivesse lá, quando pegasse o rolo lá, o material não era bíblico, nós temos assim, estaria lá na capa, proibido para menores de 30 anos. Hein? Estava lá. Então, é um livro muito interessante, é um livro precioso. O livro de Cânticos está na categoria dos livros poéticos. Você pega a divisão literária da Bíblia, ele está nessa categoria, livros poéticos. A categoria de livros poéticos inclui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Alguns trabalham dentro dessa categoria os livros de sabedoria, e aí coloca Provérbio, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, pelo fato da autoria salomônica, de Salomão. Embora um ou outro divirja também quanto a se cântico estaria dentro desse bloco. Mas, em linhas gerais, esse livro está nessa categoria de livros poéticos. Você vai encontrar também, às vezes, o título Cantares. E Cantares, na verdade, é uma tradução para o espanhol quando a Vulgata Latina foi escrita. Mas você vai encontrar também. O melhor título para o livro, segundo vários autores, é o melhor dos cânticos. Cântico dos Cânticos é uma espécie de superlativo. Não é culpa minha, desculpem. Tudo bem, está tranquilo. Obrigado aí. Isso acontece, fica tranquilo. Voltando aqui, é uma espécie de superlativo. E aí alguém sugere então que o melhor título é o melhor dos cânticos, o cântico especial, o cântico mais excelente. E a autoria tradicionalmente aceita é que Salomão é o autor, e uma possível data é o século 10º antes de Cristo. É o único livro do Antigo Testamento que não há qualquer referência à lei, ao pacto ou ao Deus de Israel. Esther, por exemplo, tem também a ausência do nome de Deus, da pessoa de Deus. Mas há sinalizações no livro de Esther de uma direção de Deus. Cântico não tem nada disso, não aparece nada disso. Se você fizer
a leitura a partir, sobretudo, de uma perspectiva. É o único livro da Bíblia que trata direta e objetivamente sobre o amor sexual, a relação do esposo com a esposa. Então, é muito importante que a gente tenha esse livro como um livro para abençoar a família. Inclusive, homens que estão aqui tem ensino para a gente precioso. Mulheres também, tem também para vocês também. Porque, na verdade, o livro realça o amor do esposo pela esposa, não é? Destaca essa relação, e ele é feito através de um poema bem agradável. Há uma foto que eu estou apresentando ali, que possivelmente não terá muita nitidez, mas eu quero que você pelo menos perceba. Se você tem a versão impressa, essa aí é a NAA, você vai ver, e tem blocos ali, isso dá para ver, tem blocos, e esses blocos separam, e cada bloco vem identificando quem é que fala. É, na verdade, um poema, e logo no início, depois do verso 1, o verso 2, aparece logo em cima, esposa. É a esposa que está falando. Então, se você pegar uma tradução que tenha essa divisão, você vai entender melhor o livro. Eu, por exemplo, li este livro há tempos atrás, bastante tempo, e lia nas Bíblias que vinha escrito direto. E era uma confusão danada, eu também não tinha todas essas informações, não é? Quando eu era jovem. Então, depois que apareceu, então, essa distribuição, aí você vai ver lá quando que a esposa fala, quando que o esposo fala, e olha, tem até um coral lá, sabia? Até lá tem coro. Como é que o coro é importante, entendeu? Tem lá. O que é o coro ali? O poema está sendo desenvolvido a partir da ideia do autor, desse diálogo do esposo com a esposa. Então, um fala, o outro fala, a mulher fala, o homem fala, e daqui a pouco tem um momento que um grupo de donzelas, como que fizesse um canto ali, celebrando também aquele amor. Então, vale a pena você fazer essa leitura com essa perspectiva de informação. O livro é formado por 6 cânticos. E o primeiro cântico vai do capítulo 1, do verso 2, até o capítulo 2, verso 7. O segundo cântico, do 2:8 até o 3:5. Você vai encontrar na versão que faz esse bloco, isso tudo lá também. O terceiro cântico vai do capítulo 3, verso 6, até o 4:1. O quarto cântico, do capítulo 4, verso 2, até o capítulo 6, verso 3. O quinto cântico, do capítulo 6, verso 4, até o capítulo 8, verso 4. E o sexto cântico, do 8:5 até o 8:14. Então, ali há esses cânticos de exaltação e de valorização do romance de um homem para com uma mulher. O livro de Cânticos pode ser lido de 3 formas, segundo uma construção mais aceita. Há gente que sugere até uma 4ª forma. Eu gosto mais dessa tríade, dessas 3 formas. A primeira é a literal. O que essa forma diz? O que o livro quer dizer, quer mostrar, é o amor entre o esposo e a esposa e vice-versa, como 2 amantes. É interessante que a palavra amante tomou um sentido popular pejorativo, negativo. Quem é um amante? Amante é um caso extra que alguém tem. Não, amante é quem ama. Quem ama. Então, popularmente, assumiu, mas não é correto. Então, a ideia de 2 amantes ali, 2 pessoas que se amam, um homem e uma mulher. Essa é a forma literal. Eles veem no livro
essa realidade. Uma segunda forma é a forma alegórica. Então, o que alguns dizem? Não, o que o livro quer mostrar é o amor de Deus para com Israel. Deus é o esposo, Israel a esposa. Tem gente que vê nessa perspectiva, não é? Que é uma forma alegórica. E uma terceira forma é a forma tipológica. Eles fazem o seguinte: é um evento literal, não é? É o amor do esposo com a esposa. Mas em segundo plano é um tipologia. Então é um tipo de quem? Um tipo de Jesus, o amor de Jesus pela igreja. Jesus é o esposo, a igreja a esposa. Então, são 3 formas de ler. Eu, sinceramente, gosto da primeira forma. Eu percebo que a primeira forma é o que está em foco no livro. E isso não há nenhuma situação constrangedora. A Bíblia tem elementos variados para todas as áreas da vida, inclusive para essa, a questão da relação de esposo e esposa. E isso é feito de maneira equilibrada, de maneira bem incisiva, não é? Há ali palavras bem diretas, mostrando essa relação, mas é feito de maneira responsável. Não é algo tratado de maneira jocosa, não é desrespeitosa, não. É feita de maneira muito equilibrada. O texto mais conhecido do livro está em Cântico 8:7. Casamento, então, não é? Aí, celebração de aniversário de casamento, esse texto aparece. Eu não sei se tem ali, está ali, olha só, diz ali, vamos ler juntos o que está ali no texto ali, a partir do 7, vamos juntos? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogados, ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Então esse é o texto mais conhecido do livro. Talvez você nem se lembrasse que estava no livro de Cânticos esse texto, mas já lembrou, já viu, já leu, já viu em algum convite de casamento, em alguma celebração, este texto que é muito citado. Por que o livro de Cântico dos Cânticos está na Bíblia? É apenas uma especulação, né? Eu não sei a razão exata. De repente, quando eu chegar no céu, Deus vai dizer assim: olha, Neemias, você deu lá as razões, mas não eram estas. E não há problema nenhum. E ele também não se ofende. Mas eu imaginei. Por que esse livro está aqui? Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro, sei lá, do outro planeta. Não é? Não. Ele foi inspirado por Deus, mas ele usou homens e mulheres com as suas características e ele tem um ensino para nós. Então eu fiquei pensando, por que esse livro está na Bíblia? E eu imaginei aqui algumas razões. Primeira, porque Deus é romântico. O romantismo não surgiu depois do pecado. Deus é um ser romântico. Você vai encontrar na Bíblia poemas que são, de certa forma, atribuídos a Deus, e você vê ali grande dose de romantismo. Segundo o pastor Isaltino, Oséias 11 tem um dos textos mais lindos, os poemas mais lindos de toda a literatura. Fala do amor de Deus para com Israel. Coisa linda, preciosíssima. Deus é um ser romântico, não é? Ele viu lá que Adão estava sozinho, não é? Tinha Eva estava sozinho. Adão tinha vaca, tinha égua lá, pode não dizer isso, né? Mas animais. Tinha cachorra, tinha tudo lá. Deus não é para ele. Não é para ele. Aí Deus diz, bem, eu vou fazer alguém para estar junto com Adão. Deus não fez um homem para estar com ele.
Deus fez uma mulher para estar com ele. Criou Eva. E Eva chegou para Adão. Quando chegou, Adão declarou e recitou um poema que eu sugiro aos homens falarem para as mulheres hoje, se quiserem. Você é osso dos meus ossos. Não é? E ficou tão encantado. E ele falou, tudo disso num ambiente antes do pecado. Então Deus é um ser romântico. Às vezes as pessoas têm ideia de um Deus meio caricaturado, né, rancoroso. Tem gente que vê Deus quase que como um homem que acordou de manhã e a primeira coisa que ele fez foi chupar um limão. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um ser amável. E Ele ama. E o seu amor é inigualável. Seu amor é incomensurável. Não se pode medir. Deus é um ser romântico. Em segundo lugar, eu imaginei, porque Deus deseja que o ser humano seja também romântico. Ele é romântico e Ele deseja que o ser humano seja romântico. Ele deseja que você seja romântico. Às vezes, quando a gente age com aspereza, com rispidez, com ignorância, com palavra mal dirigida, Deus não está aprovando aquilo, não. Tendo razão na situação ou não, Deus deseja que a gente seja romântico. Romantismo não tem a ver nada com perda de identidade. Tem gente que pensa que para ser homem, não é? Ou então a mulher se pensa para se firmar, tem que ser rude. Não. Às vezes uma palavra branda é capaz de mudar a situação. Aliás, a Bíblia ensina sobre isso. E o romantismo está ligado a essa área. Diz que tinha uma família que o filho foi estudar longe, né? E o pai pagava o filho lá. Ele trabalhava na roça, era lá um sitiante, um agricultor, e ele bancava o filho nos estudos. E o filho, então, mandou uma cartinha um dia. Na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Então, mandou carta, era carta que recebia. E depois de uns meses, o pai recebeu uma carta, e recebeu a carta e leu. Eles estavam na cozinha tomando café, e o pai leu a carta. Quando leu, virou para a esposa e disse assim, olha assim o que esse moleque manda aqui para mim, zangado. Certamente ele estava lá com muitas atribuições, muitas preocupações, muitas lutas, não é? Tendo de cuidar de toda a administração. Olha só, que manda para cá, esse atrevido. Aí a mulher falou assim, o que é? Aqui, pai, manda mais dinheiro para mim. As coisas subiram, o dinheiro não está dando, então manda mais dinheiro para mim. Aí botou a carta assim, zangado, aí a mulher pegou a carta. Aí ela virou, leu, falou assim, não é isso que está escrito aqui, não. Aí ele falou, como não? Aí ela falou assim, está escrito assim, pai, manda mais dinheiro para mim. As coisas subiram e o dinheiro não está dando, manda mais dinheiro para mim. Aí ele virou e falou assim, ué, é assim que está escrito? Aí ela disse, é. Então vamos mandar mais dinheiro para esse menino. Está vendo? É muito melhor, é ou não é? Hein? Há coisas aqui, os jovens, filhos, adolescentes, jovens, vocês só vão entender muito tarde depois. Eu estou entendendo algumas coisas que eu não entendia quando era jovem. Eu não tinha nenhum relacionamento com meu pai, tinha aquelas reações normais, naturais, né? Papai era um homem de Deus, um homem que, poxa, como nós somos gratos ao nosso pai, à memória dele. Mas papai era de um tempo, né, que aquele século que achava bonito algumas atitudes. E eu também, de certa forma, reproduzi isso um pouco, e depois fui aprendendo. A gente pode aprender. E meu pai aprendeu depois. Ele era amoroso. Às vezes você é amoroso, eu sou amoroso, mas a gente reverbera e reproduz alguma coisa que está lá dentro. Vamos tentar baixar essa guarda. Nada se resolve na base do grito, da ignorância, da estupidez.
nada. Pode resolver temporariamente. Daí a pouco, vai embora. Terceiro lugar, que eu imagino que o livro de Cantos está na Bíblia, é porque é melhor ser romântico do que ser apático e frio. Praticamente já citei que é muito melhor. Os resultados serão melhores. Os resultados serão mais sustentáveis, mais sólidos. É muito melhor ser romântico do que ser frio, ser apático. Não fique com vergonha de dizer para sua esposa um romance. Não seja como aquele casal que estava lá e eles estavam preparando para o casamento, perto do casamento já no noivado. Eles estavam numa praça no interior. E daí a pouco o tempo mudou. Então veio uma nuvem, cobriu ali e armou uma chuva. E a noiva virou para o noivo e falou assim: puxa vida, o sol se escondeu, o céu ficou tão escuro e o que houve? Aí ele virou e falou assim: o sol está com vergonha da sua beleza. E ele se escondeu. Você imagina como é que ela ficou, né? Perto de casar, foi para o casamento, passaram 25 anos mais ou menos, eles estavam lá na mesma praça, ela se lembrou daquele lance. E o lance parece que repetiu, parece que é um replay. Vale a pena ver de novo. Apareceu a mesma cena, não é? E aí o céu escureceu, o sol se escondeu na mesma hora. Aí ela virou para ele assim: puxa vida, o céu escondeu, o céu ficou escuro. Aqui o sol escondeu, perdão, o céu ficou escuro e o dia ficou feio. Será que aconteceu? Não está vendo que vai chover, sua besta? Olha só, eu sei que é uma história cômica, mas para que ser assim? Às vezes a gente é assim. Não, é melhor ser romântico do que ser frio e ser apático. Em quarto lugar, eu creio que, porque o livro de Cantos está na Bíblia, porque muitas batalhas na vida são vencidas com mais facilidade usando o romantismo. Muitas batalhas podem ser vencidas com mais facilidade. Romantismo não é perda de razão, não é predominância do coração, é um equilíbrio. É um equilíbrio entre as duas coisas. E muitas batalhas serão vencidas, serão mais facilmente vencidas e derrotadas com uma dose de vida romântica. Aqui eu falo romance agora no sentido geral. Como é que a gente trata as pessoas na rua? Como é que a gente trata as pessoas no dia a dia? Ontem eu peguei um Uber, o João Marcos estava usando o carro, e aí eu peguei um Uber e fomos recebidos por um motorista. Aliás, os dois que nós pegamos ontem, bem simpáticos. Tinha um que estava com o rádio baixinho, muito baixinho mesmo. E eu percebi, ele estava no rádio ouvindo o jogo do Flamengo. Vocês sabem, eu não sou Flamengo, eu sou Fluminense. E eu já sabia, porque as informações chegam, que o Flamengo estava ganhando. Aí eu virei e falei: você está ouvindo o jogo aí? Aí ele falou assim: estou ouvindo aqui. Eu falei: pode aumentar um pouquinho? Ele: você é Flamengo? Eu falei: não sou não. Sou Flamengo não. Mas foi um papo tão gostoso, um jovem trabalhando naquela hora, a gente se deslocou para ir estar com a nossa irmã que fazia aniversário, e ele tão simpático, tão agradável. Quando voltamos, pegamos um outro carro. Logo na saída, aquele homem tratou a gente com uma gentileza, conversamos, e eu faço o seguinte: depois que chega aquela avaliação, lá eu avalio, quando não sou bem tratado, quando o carro não está legal, eu não faço avaliação negativa, não. Eu não me lembro de ter feito, não. Mas e eu tenho visto, de acordo com o tratamento, eu vou lá e coloco mais umas moedinhas no valor que chega para ele. Trataram bem. Aquele homem estava trabalhando o dia inteiro, segundo principalmente, o dia inteiro. Ele já tinha ido a Friburgo, ele falou: é a última viagem. Aliás, chegou uma ali e falou assim: eu vou deixar vocês, vou pegar uma outra viagem aqui, vou descansar. Mas ele tão alegre, tão feliz, tão vibrante. É melhor assim. Há muitas questões
questões que estão trazendo problemas de ordem psicoemocional que seriam resolvidas se a gente tivesse uma vida mais relax, mais tranquila, não é? Como diz aquele poeta, que não tem nada de cristão, mas escreveu uma letra cristã, é só você analisar o conteúdo dela todo. Eu já a critiquei, mas depois que fui ler toda a letra, vi, não tem como, deixa aqui assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é? Está lá. Se não sai do jeito que eu quero, não me... vocês conhecem a letra, né? Mais do que eu. Se não sai do jeito que eu quero, não me desespero. Gente, é linda a letra, lê depois, calma. Então, você vai ter menos estresse e aí essas batalhas podem ser vencidas com mais facilidade. E, em último lugar, praticamente reforçando, eu já falei também, é que elimina estresse. Né? Quem produz estresse na sua vida é você. Quem produz estresse na minha vida sou eu. Não é ninguém. Fulano fez isso comigo e me deixou estressada. Não. Isso é um problema nosso. O erro é nosso. A gente atribui ao outro, a gente projeta, mas quem produziu foi a gente. Aconteceu isso, eu não aguentei, eu fiquei estressado. Não, é você, somos nós que estamos produzindo. Veja bem, eu sei que é complicado. Eu também cometo falhas. Eu estou dando aqui a lição para todos nós que a gente pode viver melhor. Então, eu creio que esse livro está aqui para mostrar a vida é muito mais do que simplesmente racionalidade, muito mais do que lógica, é muito mais do que coisa formatada, tem que ser assim, se não for assim não dá certo. Não, vamos relaxar. E eu quero, então, fazer agora algumas aplicações desse livro. Lições no livro de Cânticos. Primeira, ele valoriza o casamento e a sua permanência. Cânticos quer exaltar o casamento e quer valorizar a permanência dele. Há uma linha que, de certa forma, agrega às personagens de Cântico dos Cânticos, mais do que Salomão sendo o autor, né, o esposo, a esposa e as donzelas fazendo o coro. Então, atribui a presença de mais alguém. É uma linha que eu não, assim, simpatizo muito. E aí você descambaria para outra questão. Para mim, está aqui a valorização do casamento. Casamento é algo que Deus criou e, de certa forma, deu para a gente, com o objetivo de a gente viver um com o outro, vencendo lutas e batalhas, permanecendo nele. Isso não significa que possíveis alterações nesse curso significa que Deus abandona. Não, Deus é o Deus que reconstrói, Deus é o Deus que dirige. Há situações que fogem ao controle de uma determinada pessoa, mas o ideal e o que Cântico quer, de certa forma, enfatizar é a valorização do casamento e a sua permanência. Em segundo lugar, ou segunda lição, é a exaltação da completude no casamento. Um completa o outro. Um está completando o outro. Toda a construção bíblica é de amor de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem. Um completando o outro. É impressionante como que pessoas totalmente diferentes e elas se unem, chegam até, alguns a aceitarem
de maneira completa e tem, de certa forma, alguma validade, a ideia de que os opostos se atraem. Então, pessoas totalmente diferentes, e elas decidem essa caminhada, e caminham, e às vezes coisa que no início tem turbulências. À medida que vai vencendo essas turbulências, vai experimentando nuances mais equilibradas, e um vai entendendo mais o outro, e vai valorizando mais o outro, e vai completando o outro, e vai sendo completado, e as relações são melhores. Lá em casa, eu fui o protagonista de tudo aquilo que trouxe turbulência. Eu fui o maior protagonista. Então, o Ilcimar tem mérito tremendo. Mas hoje eu vejo que o casamento é muito melhor do que no início. Não é porque nós crescemos juntos. E outra coisa, não somos inimigos, e nem... né? Um vai crescendo. Então, há diferença, há pensamento contrário, há alguma coisa que está chocando, vai buscando em Deus, vai lendo, leia o livro de Cântico, faça um exercício, quem sabe essa semana, se não der hoje ainda, não é? De repente hoje, né? De repente você vai alterar até a sua agenda depois da leitura disso aqui. Pare lá, então um leia o que é do esposo, que leia o que é da esposa, e vai fazendo essa leitura, vai crescendo, um completando o outro. A perspectiva do casamento, embora a gente como que exija isso, por causa da nossa queda, não é? A nossa tendência egoísta, é que o outro nos complete. Mas a gente tem que ter a perspectiva de eu completar o outro. E quando o outro entender isso, um vai completando o outro. Eu sei que também não é fácil, mas essa é uma orientação da Bíblia, é uma orientação dos conselhos daqueles que são sábios, é uma orientação, e o livro de Cântico dos Cânticos, de certa forma, exalta isso. Terceira lição do livro de Cânticos: compreensão da necessidade de alimentação do amor para que ele não se apague. Então, é preciso ter essa compreensão. Isso precisa ser alimentado. Homens, essa semana, você já disse para sua esposa, ou namorado aí, já disse para sua esposa que você a ama e que ela é bonita? Se não, comece agora. Fala no cantinho aí para ela aí. Fala aí. Alimente isso. Olha só como é que o livro de Cânticos, que é a esposa que fala, logo depois da apresentação, Cântico dos Cânticos de Salomão, verso 1. Primeiro verso do livro, depois dessa apresentação. Olha o que a esposa diz para o esposo: beije-me com os beijos de sua boca. Gente, que coisa, hein? Porque o seu amor é melhor do que o vinho. Vinho não faz parte da nossa cultura, gente, mas para aquela cultura, vinho era um negócio tremendo. Aí diz: seu beijo é melhor do que o vinho. Marido, fala para sua esposa. Quem está aí vivendo uma fase sozinho, de repente, se Deus vai reconstruir aí novamente, se você decidir, né, peça a esposa, a esposa vai falar para o esposo também. Perdão, aqui quem fala é ela, não é? Eu estou falando para os dois. Suave é o aroma dos seus perfumes. Gente, que esposa maravilhosa. Olha, e o Silmar, decora isso aqui, Silmar. Vocês mulheres aí também, decore também. Veríssimo, Elaine, fala assim para você. Manda decorar aqui, versos 2 até o verso 4. Mas os homens têm também aqui alimentação. Por exemplo, o verso 9. Olha aqui, homens, prestem atenção. Comparo você, minha querida,
com as éguas das carruagens de Faraó. Eita, fala aí para a mulher aí agora. Comparo você com as éguas da carruagem de Faraó. Agora veja bem, para nós no Ocidente, isso não faz sentido, e nem hoje. Naquele tempo, não é? As éguas, não é? Os cavalos, por exemplo, Salomão comprou do Egito cavalos, e eram viçosos, bonitos, vistosos, importantes, um valor muito grande. Então ele está usando uma figura que fazia sentido. Pode não fazer para a gente, mas fazia sentido. Mas você vai criar outros hoje, né? Não é? Sei lá, inventa aí. Estou até tentando inventar um aqui agora, não é? Sei lá. Ó, vamos tentar. Quem é criativo aí? Sei lá, marido, fala para a mulher: olha, quando você me faz um carinho, eu não deleto. Opa, gostaram? Gostaram ou não? Hein? Surgiu agora. Eu não deleto. Eu arquivo, não é verdade? Eu arquivo. Então, a alimentação desse amor é importante. Sabe por quê? Senão a coisa vai virando normal. A coisa vai virando rotina assim, fria. Não há banalidade nisso. Não há desrespeito nisso. Isso foi dado por Deus. Mas isso é importante, você compreender que é necessário valorizar e exaltar isso e colocar isso em prática. Então, finalizando, o que eu desejei hoje aqui é exaltar o Deus que não está aqui sendo apresentado no livro. Ele não aparece. Mas no seu programa deixou para a gente esse livro. Os homens escolheram e ele fez parte. Exaltar o Deus que dá ao casamento, dá à família, relacionamentos saudáveis, ensina, deseja, contribui para que a gente tenha no lar um pedacinho do céu aqui na terra. Exaltar esse Deus maravilhoso. Exaltar esse Deus, não é? Se a gente pegar a linha tipológica, Jesus amou a igreja, deu a vida por ela. Nós precisamos dar a vida um pelo outro. É difícil, é complicado, mas é o ensino da palavra do Senhor. Inclusive a palavra orienta. É Paulo escrevendo que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Olha essa coisa linda. Então, o que eu desejei hoje foi trazer para vocês uma palavra que exalte esse Deus que quer o nosso bem. E quando a gente se volta para os princípios dele, a gente vai viver muito melhor. Amém? Faça uma declaração aí de amor para a pessoa ao seu lado. Não, mas não é o meu esposo, não é esposa. É amiga, pode fazer para ela também. O romance não é apenas algo entre esposo e esposa. Aqui no livro é. Mas fale para a pessoa, seja romântico, valorize as pessoas. Elogie mais, valorize os relacionamentos e celebre a Deus. Abrace o seu filho, abrace seu pai, abrace seu irmão. Celebre com alegria. Fique em pé, vamos cantar louvor ao Senhor e depois nós vamos orar.